Olá, voltamos com notícias de Fortaleza. Para você que gosta de usar a internet, vai lá na plataforma da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br. Anota aí, fortaleza.ce.gov.br e acompanhe a programação da TV Terra do Sol em tempo real. Por aqui, a gente conversa com o Paulo Vilela, ele é professor de Libras da Rede Cuca. Nosso assunto é a importância da Libras para a educação. Tudo bem, professor? Tudo bem. Primeiramente, agradecer, né, o convite, estar representando aqui a Rede Cuca. Para mim é uma honra, já estou na instituição há 3 anos, né? Então, completei 3 anos agora em julho. Então, falar dessa língua que eu tanto amo é um presente, né? Então, acredito que vai ser uma tarde aí muito Não, boa para imagina. nós. E a gente que agradece a sua presença aqui, porque sempre a gente traz convidados que têm algo a acrescentar para a população em termos de informação, de serviço, né? Esse é o objetivo do Notícias de Fortaleza. E você, né, como professor de Libras, vai informar muita coisa aqui para a gente, de repente, de pessoas que têm interesse de aprender e se aprofundar melhor no assunto, né? Então vamos começar a se aprofundar. O que é e o que significa Libras? Então, né, existe ainda uma certa confusão de algumas pessoas que confundem, né? Acha que a língua brasileira de sinais é internacional, que é uma mímica, né? Língua brasileira de sinais. Libras, Isso, abreviado, né? Seria Libras, é exatamente. isso, né? Língua é o Uhum. L, né? LI, brasileira de sinais, aí forma aí Libras, né? Certo. E muita gente tem essa dúvida, né? É internacional, mas já está dizendo na própria sigla, né? Libras, é a língua brasileira. Cada país vai ter a sua própria língua de sinais. Uhum. E a nossa língua aqui, ela foi sancionada por lei, né, em 2002 e teve força aí através do decreto, né, que regulamentou essa língua em 2005. Então ela ainda, em termos de lei, em termos de regulamentação, é a língua jovem, né? Se você for ver 2002 para cá, tem 18 anos, né? Uhum. Comparado à língua portuguesa, né, que já tem também uma certa história em relação à regulamentação, Uhum. mas isso não quer dizer que a língua de sinais não existia, né? Claro, a língua de sinais ela sempre esteve presente, tanto que existem, né, estudos ainda da época do Império, né, do Segundo Império, quando trouxeram um professor, Rouet, para cá, para o Brasil, e criou a primeira escola de educação de surdos, né? E na época era falada educação de surdos e mudos. Que Surdos foi mudos, né? Até falava assim tudo. O que não cabe, né? Isso aí. e isso hoje é um conceito totalmente Sim. atrasado, né? Que a gente mais à frente vai até explicar melhor. E foi feito lá no Rio de Janeiro, esse instituto que hoje, né, é o INES, que é o Uhum. Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Então a nossa história da língua brasileira ela já vem até antes do Império, porque onde tem surdos, existe essa necessidade de comunicação, existe uma língua. E pouca gente sabe que a língua brasileira de sinais ela tem influência aí europeia, né? Ela tem influência Uhum. da língua de sinais francesa, né? Assim como a língua falada também tem a sua origem ali do latim, né? Que traz o francês, o espanhol e até o inglês, né? Em boa parte dele. Mas enfim, continua. Pronto. E hoje, né, existe essa procura, né, essa procura pela língua de sinais, porque hoje existe essa questão da questão de se colocar no lugar do outro, de se tornar um país acessível para todos, né? Sim. E aqui Fortaleza vem se destacando nesses sentidos, né? A gente vê pela criação da primeira escola bilíngue, né, aqui da Prefeitura de Fortaleza, né, que é a Suderlan Bastos, que fica ali, se eu não me engano, no Parque Dois Irmãos, né? Isso é um avanço, é uma luta da comunidade surda, né, em relação à educação de surdos. É interessante que você falou isso. E dentro dessa história, né, que já é mais antiga, mais independente do que a lei veio a falar há 18 anos, mas a Libras, ela tem sua importância no mundo todo, né? Como é que é abordado no mundo inteiro essa questão? Pronto. A gente pensa, para falar dessa questão da língua de sinais, a gente sempre fala do enterro do Mandela. Não sei Hum. se vocês lembram, né, nessa época, que apareceu um intérprete que não era intérprete. E aí todos os líderes mundiais ficaram ali à mercê de uma pessoa
que não tinha conhecimento da língua e estava ali inventando alguma coisa, né? Sim, E aí poderia ser um terrorista, poderia ser qualquer pessoa, né? sim. E aí o que aconteceu naquele evento? Colocaram uma pessoa, ele sabe a língua de sinais, então vamos botar ele para interpretar. E ele não tinha conhecimento. E aí isso mostra, né, a importância de se valorizar a língua de sinais, de se valorizar o trabalho do intérprete, né? Que, querendo ou não, é uma área que necessita ainda muito de investimento, de capacitação profissional. A gente ainda tem poucos intérpretes aqui em Fortaleza, né? Agora foi importante você falar isso, assim, porque o Paulo Vilela, ele está aqui, né, atendeu o nosso convite de vir para falar sobre a importância da Libras na educação e ele é professor da Rede Cuca, né, de Libras. Legal, mas o Paulo, ele não é intérprete de Libras, ele estava falando do mercado do intérprete, né, um profissional que precisa ainda, né, ganhar mais espaço. Me explica essa diferença. O professor de Libras não é intérprete de Libras? Pronto. Existe a formação do professor, né, que é a graduação. Eu, particularmente, fiz a minha graduação na primeira turma presencial da UFC, né? E existe o bacharelado, que é voltado para a interpretação no nível superior. Assim como existe o técnico, né, o nível técnico, que tem o nível técnico de interpretação, que são profissionais para trabalhar em eventos, para trabalhar em escolas, né, na área educacional e em diferentes contextos. Já o nível técnico para a educação, a gente chama de instrutor, né, que são os cursos de formação inicial, que hoje estão perdendo a força, porque a gente já tem graduação, a gente já teve várias turmas do Letras Libras na UFC, tem algumas faculdades particulares também que fazem essa capacitação, né? Você se formou na UFC? Sim, me formei na UFC na primeira turma presencial. Tenho muito orgulho de dizer Que isso. legal. Letras Libras. Letras Libras, né? A Letras licenciatura. Libras, legal. E aí muita gente confunde, né? Como você mesmo disse. Muita gente me chama, Paulo, vamos ali interpretar alguma coisa. A única situação que eu posso interpretar seria, no caso, no trabalho voluntário, né? Por exemplo, eu sou voluntário numa associação que é a ASOF, né? Associação dos Surdos Organizados de Fortaleza, e dentro da associação eu posso prestar esse serviço de forma voluntária. Mas agora, se for, por exemplo, um evento, um grande evento, eu posso até sofrer um processo se porventura Entendi. eu for fazer o trabalho de interpretação. Entendi, já entendi, são duas profissões diferentes, Isso. né? A importância de ter Libras na educação, você citou aí da criação da escola bilíngue, né? Por que que isso tem que ocorrer cada vez mais? Pronto, eu trago aqui o recorte do que a gente faz na Rede Cuca, né? A gente atende lá jovens, prioritariamente de 15 a 29 anos. Certo. E o que é que esse jovem procura? Ele procura ali um espaço no mercado de trabalho. Então, primeiramente, quando ele tem Libras no currículo, ele já vai ser um profissional diferenciado. Por mais que ele saiba o básico, né? Porque tem clientes surdos. Antes não se pensava no surdo como uma pessoa capaz de fazer compras, de viajar, e hoje a gente vê que essa realidade é totalmente diferente. Os surdos, eles estão ocupando os espaços que são de direito dessas pessoas, né? E para isso precisa de serviços que atendam essas pessoas. Então o jovem que quando vai procurar um curso, além de querer aprender essa língua, ele também procura esse destaque no mercado de trabalho. Outra questão é da gente tratar o nosso igual, o nosso próximo, né? São brasileiros, são surdos que estão aqui vivendo com a gente. Muitas vezes, não menosprezando as outras línguas estrangeiras, né, como o inglês, como o espanhol, mas elas ganham uma prioridade e a língua do nosso país, ela acaba sendo aí colocada como segundo plano, né? Então, eu acredito que essa educação da língua de sinais, né, essa questão não só para os surdos, né, que é prioritário, que é a primeira língua deles, mas também para os ouvintes, ela já deveria acontecer já nos ensinos iniciais ali da educação. Na prática, teria a questão da acessibilidade, né, também, mas na prática o intérprete de Libras utiliza alguns sinais, né, que é diferente do que você utiliza enquanto professor, né? A comunicação é diferente, assim, por exemplo, quem entra no curso de Libras do Cuca, né, ele vai aprender a ser intérprete ou vai aprender a se comunicar em Libras? Pronto. Em relação aos sinais, né, que tanto o intérprete usa quanto o professor, são os mesmos, né? O que diferencia é a formação. Por exemplo, a minha formação é para ensinar. Eu tenho
um trabalho de didática, um trabalho de docência, né? Certo. Já o intérprete, ele tem que ter uma gama maior de sinais, ele tem que saber a área jurídica, ele tem que saber a área clínica, né? Ele tem que saber diferentes áreas para desenrolar qualquer contexto. Eu, como professor, eu posso antes estar estudando aquele conteúdo, né? Por mais que eu já saiba alguns sinais, mas digamos que eu vou dar aqui uma oficina de Libras e Saúde. Certo. Então eu posso me apropriar daquele conteúdo para poder dar aquele conteúdo ali para os alunos. Já o intérprete, se ele for chamado aqui para um debate, aí de repente começa o tema saúde, ele tem que na hora ter o input para começar a sinalizar. Entendi. Em relação à preparação dos alunos, eles vão começar na parte básica, né? Eles vão aprender o alfabeto, eles vão aprender os números, né? E principalmente essa questão da cultura surda. Muitos alunos meus chegam para mim e falam, né, Paulo, hoje eu estou vendo surdo em todo canto, depois que eu comecei a estudar Libras. Interessante, né? Isso, né? Pois é, isso mostra o quê? Que essas pessoas são invisibilizadas por conta da língua, né? Então, quando eu começo a aprender língua, começo a enxergar o outro, começo a me colocar no lugar do outro, aí sim eu vou ter uma mudança efetiva. Pois é, então você encara, talvez você já tenha muito tempo de estudo aí, né, na Libras, mas você encara a Libras como uma possível ferramenta de transformação social? Com toda certeza, com toda certeza. Quando a gente conhece a comunidade surda, quando a gente conhece a língua de sinais, a gente percebe que a deficiência não está nessas pessoas, está no ambiente, está em nós. Então a gente começa a ter essa outra perspectiva. Então eu acredito que aprender a língua de sinais ela vai sim ser um fator de inclusão social das pessoas surdas. Por quê? Eu tiro um exemplo de uma aluna que eu tive que trabalhava no atendimento, né? E aí chegou um surdo para ser atendido e todo mundo, né, nervoso, ansioso, e ela foi lá, perguntou o nome dele. Isso a gerente dela já viu, né, e já colocou ela como evidência. Sim. Né? Então, são questões simples. Ela não fez ali para se mostrar, para dizer que sabia. Foi uma ela fez necessidade mesmo. Né? Por questão de necessidade, por ela saber, e foi o básico, né? Ela deu um bom dia. Imagina, quantas pessoas chegam em diferentes estabelecimentos e não recebem um simples bom dia, né? Uma questão de educação, né? Então, pelo fato só de não escutar, né? Como se a comunicação verbal fosse única, né? Quando na verdade a corporal, né, e a de sinais já é milenar, né? Isso, existem teorias, né, que dizem que a língua de sinais é a mãe de todas as línguas. Surgiu, né? até antes, né? Isso, mas aí é um trabalho São teorias, né? mais para os teóricos, né? Então... Bem, eu estou aqui ao lado do Paulo Vilela, ele é professor de Libras da Rede Cuca, né? Atendeu o nosso pedido aqui de vir explicar tudo sobre Libras, né? Ou pelo menos alguma coisa sobre, porque é uma ciência muito grande. Mas ele vai falar no próximo bloco para a gente sobre o curso, né? O curso que ele ministra lá na Rede Cuca, que ele ensina, né? Como é que faz para se inscrever, quem são esses alunos. A gente vai ouvir também um depoimento de uma aluna que já fez também esse curso. Enfim, tem muita coisa legal no próximo bloco. Você, claro, não vai sair daí e a gente volta já. Voltamos com Notícias de Fortaleza. Nosso convidado é o Paulo Vilela, professor de Libras da Rede Cuca. Isso mesmo, para quem não sabe, a Rede Cuca, entre várias atividades artísticas e culturais, também oferta aprendizado em Libras. Quer ver? Confere aí esse depoimento dessa aluna do curso de Libras. Eu tinha um tio que, na verdade, ele teve uma doença e aí ele não conseguia se comunicar com muitas pessoas. E eu queria muito conversar com esse tio, só que eu não sabia como, né? Ele não conseguia mais falar. E aí acontece que eu sabia que existia uma língua de sinais, né? Só que eu não sabia. Na verdade, o único contato que eu tinha com Libras era quando vinha alguém nos ônibus distribuindo, né? Eu descobri, né, que aqui no Cuca tinha, eu já fazia esportes aqui, só que era um curso muito concorrido, né? Nesse curso, você aprende sobre cultura surda. Né? Os surdos eles têm uma cultura propriamente deles, que envolve a Libras também, mas que não é só isso. Existem costumes, existem formas que eles têm entre si. A gente aprende sobre expressão facial, sobre a história do surdo, sobre a cultura, sobre os aspectos e também como ajudar, né?
os primeiros sinais que a gente aprende são os necessários, como ajudar, falar oi, se está tudo bem, números, se ele precisa de alguma coisa, como, por exemplo, ligar para alguém, em alguma emergência. Quando eu era monitora, eu soube de uma história muito emocionante para mim, né, como monitora, e eu acho que para o Paulo também, que é o professor, de uma aluna que ela estudava Libras, né, no nosso curso, e acontece que o sobrinho dela, eu acho, estava perdendo a audição. E descobriram isso no momento que ela estava fazendo o curso. Então, eu acho muito importante, porque justamente por causa disso, ela já estava aprendendo aquilo, não vai ser um baque tão grande. Ela vai saber como repassar todas as informações, os sinais, ela vai ensinar para ele, tá entendendo? Não é como se fosse uma pessoa ouvinte sem nenhuma informação que tivesse um sobrinho ou um filho que tivesse adquirindo a surdez, que não sabe para onde vai, que vai tratar ele como coitadinho e que simplesmente talvez coloque um aparelho nele ou que faça ele aprender português, ela já vai saber Libras. Tá na cara, né, Paulo, que a Thaís Chaves, que a gente acabou de ouvir, ama Libras, né? E ela, me fala aí um pouco desse exemplo dessa aluna que ela é. Poxa, a Thaís é uma menina fantástica, né? É uma pessoa que tem um potencial enorme, começou ali no esporte, né, na Rede Cuca. Isso mostra a pluralidade do equipamento, né? Uhum. A pessoa entra, faz o esporte, e aí faz um curso de computação, faz um curso de Libras, né? E leva isso para a vida, né? E continua, ela até hoje ela está fazendo ainda o Karatê, e continua estudando Libras também, né? Ela entrou no CREAS, né, que é uma instituição aqui do estado que oferece também curso de Libras para dar uma continuidade, né? E assim, a Thaís, ela torço por ela demais, ela tem um futuro aí para ser. Ela disse para mim, né, que quer ser assistente social, e trabalhar essa questão da inclusão vai ser um diferencial enorme para ela. Ela tem todo esse jeito, né? E esse exemplo que ela trouxe realmente é muito emocionante, porque muitas famílias desconhecem, né, a questão da língua de sinais. Acham que a única opção é a oralização, né, que é uma coisa não natural para o surdo. Os estudos demonstram, a lei demonstra isso, né, que a língua natural do surdo é a língua de sinais. Claro que existe diferentes tipos de pessoas, né, existe o deficiente auditivo, existe o surdo oralizado, e todos merecem respeito. Mas as famílias, elas têm que conhecer todos os lados da moeda, né? Tem que entender que existe a opção do aparelho, existe a opção do fono, mas também existe uma comunidade surda que é muito forte. Existe uma língua de sinais que vai ali trazer um potencial bastante produtivo para aquela pessoa, né? Então são esses caminhos que a gente também procura mostrar no curso. Não é só ensinar os sinais, né? A gente também mostra essa questão da cultura surda. É tanto que a gente sempre recebe surdos, né, da comunidade surda, da associação, da UFC, né, que sempre fazem visitas e pretendemos futuramente, né, eu vejo o Cuca hoje como um projeto piloto para a cidade, né, para toda a cidade. Eu trago um pouquinho da história do Integração, né, que é um projeto da SME em parceria com a Rede Cuca, que a gente trabalha com alunos do 9º ano, que tem ali 1 hora por semana, né, no presencial. Eles têm ali uma hora por dia, 2 vezes na semana, para aprender alguma língua ou algum curso, né? E a gente já teve aí desde 2018 4 turmas, né? E foi um sucesso assim estrondoso entre os alunos. Os meninos que estão ali no 9º ano. Isso mostra o quanto a língua de sinais é atrativa, né? E o quanto ela pode fazer a diferença na formação desses alunos, né? Alunos ali que estão ali saindo do 9º ano, indo para o 1º ano. Já tive alunos que mantêm contato, né? E dizem que vão aí ser intérpretes de Libras, né? Que é uma profissão que necessita de pessoas, né? Necessita de pessoas interessadas. E é um orgulho para a gente, demais. Interessante, né? Então, diante de tudo isso que você falou, eu preciso saber como é que funciona esse curso, né? Como é que faz para chegar até ele? Enfim, explana aí para a gente todos os detalhes. Pronto. Em relação aos cursos da Rede Cuca, no presencial, a gente separou, né,
o básico e o intermediário. São cursos curtos, né, mas que somados tem uma carga horária boa, né, para um currículo. A gente começa com Libras para iniciantes, e aí a gente faz o módulo 1, o módulo 2, e começa a parte intermediária com conversação. E aí a gente também oferece cursos como Libras para turismo e atendimento, né, trazendo essa temática do turismo. A gente também ofereceu Libras para esportes, né, porque hoje existe também essa questão do esporte para surdos, né, isso está sendo muito bem batido. Inclusive a gente já foi campeão, né, aqui no estado do Ceará. A gente já foi campeão brasileiro de futsal em 2018. E aí precisa de profissionais que estejam trabalhando com essa comunidade. Então esses cursos eles são muito, muito procurados. Esse é basicamente o sistema, né? Iniciantes, módulo 1 e 2, conversação básica, e aí a gente vai ter outros cursos, né? E no online, junto com a minha... Eu vi até no depoimento da Thaís, né, uma aula ali pelo computador, né? Isso surgiu na pandemia ou já era uma forma de ensino já? Pronto. Isso surgiu na necessidade da pandemia, né? Certo. A Rede Cuca ela abriu os cursos para a cidade, né? Como a nossa coordenadora Zoraia costuma dizer. Abriu as portas para a cidade, não tem uma limitação, né, em relação à idade, a partir dos 15 anos, sem o limite de idade. Eu tive alunos, né, de 60 anos, mais de 60 anos, enfim, a pessoa que estava trabalhando e parou de trabalhar por causa da pandemia e viu no curso de Libras uma oportunidade de se capacitar melhor. E no online a gente procurou fazer o quê? Apresentar essa língua para o maior número de pessoas, né? Entendi. Então a gente já teve aí, né, desde o começo da pandemia, que infelizmente, né, afetou demais todos os setores. O mundo inteiro. Mas a gente tentou trazer algo positivo para essas pessoas, mostrar que é possível sim conseguir aprender uma língua, mesmo de forma online. E aí a gente teve vários cursos de iniciantes. Se eu não me engano, a gente já teve mais de 10 turmas desde o início da pandemia. 10 turmas? 10 turmas. Só nesse período da pandemia? Só nesse período online, né? E são cursos de carga horária mínima de 24 horas, né? Então é uma certificação muito boa, né? Para o currículo da pessoa também. Assim, por conta disso, a procura tem aumentado mais, assim, as pessoas estão enxergando mais essa necessidade de se conhecer Libras? Isso. Outra coisa é a questão midiática, né? A gente viu aí durante essa pandemia a questão das lives, né? Muito, muito mesmo. A Marília Mendonça, ela trouxe uma inovação grande, né? E que hoje a gente pode ver que muitos artistas já não estão mais fazendo, né? Parece que pegaram ali, surfaram na moda, mas enfim, foi algo positivo para a área, que trouxe a visibilidade para os surdos, trouxe a visibilidade para a questão de acessibilidade, né? E trouxe uma procura muito grande, né? Muita gente pensa que no básico eu vou aprender a fazer que nem os intérpretes da Marília Mendonça. Não é assim. A língua, ela requer, né, um passo a passo, e ela depende muito do interesse de cada um. Porque eles faziam interpretação e dançavam também? Era Pronto, meio isso? porque o intérprete que trabalha com música, né, o intérprete que trabalha com essas questões de arte... Imagino que seja já uma outra especialidade, né? Ele, além da formação, ele tem que ter ali... um envolvimento com a arte, né? Ele tem que ser um profissional diferenciado. E são poucos profissionais mesmo que fazem as interpretações que a gente vê aí tão belíssimas, né, na internet. E aí, no caso, como é que funcionam as aulas? Vocês levam para essa questão, eu quero trabalhar mais com turismo, mais com esporte, mais com música, enfim, tem essa diferenciação no curso ou é de uma forma muito geral? Pronto. Quando a gente faz o curso modular, geralmente a gente tem alguns alunos, né, e alunas que são da área da música, né, que são da área das artes, e aí a gente vai planejando os próximos cursos pensando nesses alunos, né, para poder construir uma sequência lógica de cursos. O que a gente estava vendo? A questão do mercado de trabalho. Muita gente querendo trabalhar com atendimento ao público, né? Querendo trabalhar com a questão do turismo, que é muito forte aqui na nossa cidade. Muito. E como eu falei para ti antes, o surdo hoje ele está viajando, ele está conhecendo o mundo. Vem surdos de outro estado para cá. Claro. Então, a pessoa que sabe dar um bom dia... É completamente normal. A pessoa que sabe dar um bom dia, que sabe receber bem essa pessoa no turismo, né? Que é minha segunda formação, eu também sou você é bacharel. turismólogo? Isso, eu sou bacharel em turismo, sou turismólogo.
Então eu também trago aí um pouco da minha formação para essa parte, né? Para ensinar essas pessoas a como receber as pessoas surdas, como atender com qualidade essas pessoas. Agora, uma coisa que a Thaís falou no depoimento e também você complementou aqui, foi a questão da cultura do surdo, né? Você poderia dar um exemplo na prática, assim, do que o aluno aprende, né? Porque é um diferencial do curso no Cuca, né? A questão de se interar melhor, né? Com aquele mundo da cultura do surdo. O que seria exatamente essa cultura do surdo e o que é que tem de diferente da cultura de quem não é surdo? Pronto, a gente traz como referência, né, uma grande referência Strobel, né, Karen Strobel, que é uma autora, pesquisadora surda, né, que elencou alguns artefatos culturais dessa cultura. Por exemplo, o fator da língua de sinais já é um diferencial. A questão visual, né, o surdo ele tem uma visualidade aguçada. É como se a nossa cultura, nós ouvintes, fosse toda ligada ao som, né? Uhum. Muita gente pensa que, por exemplo, o surdo ele não consegue dirigir, mas se você for ver bem, o trânsito ele é todo visual. Sim. A seta é visual, o semáforo é visual, as placas são visuais. Paulo, e a buzina? A buzina é um alerta. Só usada em casos de necessidade. E o surdo, enfim. quando está passando no cruzamento, ele aperta a buzina. Os melhores motoristas que eu conheço são surdos, né? Uhum. Então, aí já quebra, né, essa questão. Então, tem toda essa questão da cultura e a gente procura trazer como, né? Levando as pessoas para conhecer a comunidade surda, né? A gente já fez visitas em algumas associações, levando para eventos também. A gente já participou de alguns Você leva eventos. os alunos para isso? Isso. Uhum, Nós da Rede Cuca, a gente faz essa organização para levar em eventos da UFC, para conhecer, porque lá no o polo aqui da UFC do Benfica tem uma concentração enorme de surdos e sempre tem palestras sobre cultura. A gente traz convidados surdos também, inclusive nesse momento online, todo o curso a gente traz 2 ou 3 pessoas para poder interagir, conversar com os alunos, mostrar a história de vida deles, né? Uhum. Coisas simples, como por exemplo, essa questão da educação, do acesso, né? Uhum. Que para nós é algo normal, meu pai vai lá e matricula. Tem família de surdo que não sabe onde coloca o filho, né? Pois é. Ainda bem que essa realidade está mudando, né? Agora a gente tem as escolas bilíngues aí ganhando força, né? Que eu espero que seja um plano... Bem, no caso, por exemplo, das aulas, né? Voltando um pouco a essa questão da cultura surda, né? Você falou que existem alguns aspectos, né? Por exemplo, de matricular na escola não é tão fácil, né? Para a pessoa que é surda estar lá. E nem sempre vai ter um intérprete, né, de Libras lá também. Mas com relação às tuas aulas nesse curso, né? Elas começam no modo iniciante, né, e tem o último módulo lá já avançado, como você explicou. No modo iniciante se fala mais porque eu tenho curiosidade de saber como é que é a metodologia dessa aula, né? No último módulo, quando já está todo mundo avançado, é aula toda em Libras? Como é que funciona? Ninguém fala? Pronto. Chega a esse nível? Vamos lá. Em relação ao início, né? Eles têm já um baque porque eles chegam em sala. E é uma questão que a gente aprende no curso de Letras Libras, que usar a voz não é necessário quando a gente está ensinando a língua de sinais. Então eu só uso, teoricamente, a minha voz no presencial, né? Quando eu vou explicar alguma coisa teórica, né? Quando eu trago autores, quando eu vou falar de cultura, quando eu vou falar dos artefatos culturais. Agora, toda a parte prática é em sinais. Então, no começo dá ali uma travada nos travada, alunos, né? ainda tem a questão da timidez, né? Sim. A Thaís é um exemplo. A Thaís chegou na sala assim, ó, e saiu assim, né? E a gente viu pelo depoimento que ela está bem desenrolada e entendida do assunto, né? Pois é. Se transformou, né? Com Vamos certeza. conversar mais um pouco sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo, volta logo em seguida. Fica aí, até já. Estamos de volta. Nosso assunto é o curso de Libras da Rede Cuca. A Rede Cuca tem Libras também, não é só arte e cultura, né? E aqui ao meu lado, né, tá o Paulo Vilela. Ele é professor do curso e está falando sobre a importância da Libras na educação, né? Quanto tempo tem um curso? Pronto. Esse módulo básico que a gente separa, né, entre iniciantes,
até o conversação básica, ele vai ter uma duração média de 6 a 7 meses, né? Uhum. E aí a gente, incluindo os outros cursos que a gente também oferece, vai dar aí mais ou menos um ano, né? Então, a formação completa, porque vai muito da vontade do aluno. Às vezes, ele faz ali o iniciantes, o módulo 1, o módulo 2, para ele, Tá ok, bom. E já é já quer suficiente. se aprofundar mais, Já é estuda suficiente mais, para o né? meu currículo, consigo emprego, que acontece muito dos nossos alunos conseguirem emprego, né? Por conta dessa Sim. visibilidade. E até para, né, o curso. E aí Entendi. acaba no módulo 2 Então você indo... pode acabar tudo até em um ano, então. Isso. E quando que começam as inscrições? Porque eu imagino muita gente que está nos assistindo agora, né, gostaria de fazer o curso, é aberto ao público, como é que o Cuca recebe? Pronto. Atualmente, por conta da pandemia, né, as inscrições estão sendo online pelo site Juventude Fortaleza, né, que já é bem divulgado aqui também. Você vai lá no fortaleza.ce.gov.br, tem o link do Juventude e lá você encontra o link para inscrição do curso de Libras. E é toda primeira terça-feira do mês, tá? E fica também divulgado os outros cursos maravilhosos que a gente tem, de inglês, de informática, audiovisual, né? Então, os cursos de esporte também, que a gente está aí voltando aos poucos, né? Agora com essa liberação dos decretos, né? A Rede Cuca está começando a abrir as portas novamente. Então, fica a dica aí para você que quer fazer um curso de qualidade. Primeira terça-feira do mês. Primeira Ok. terça-feira do mês. Então, toda primeira terça-feira do mês você vai até lá o canal da Juventude e procura as informações, né, para se inscrever no curso, caso você tenha interesse. Mas eu imagino que uma pessoa que saia desse curso aprenda, né, também sobre a cultura de surdos, não só exatamente Libras, né, mas o que é que ela aprende exatamente? Ela sai capacitada exatamente para quê? Pronto, ela vai conseguir desenvolver uma conversação básica, né? Ela vai conseguir coletar um número de uma pessoa, o nome, e também depende muito do esforço daquele aluno, porque, claro, a gente tem um input ali na sala de aula, mas tem muitos alunos que buscam contato com a comunidade surda, né? E esses alunos, eles se desenvolvem ainda melhor. Mas só você fazendo o curso, você vai ter muitos sinais que você vai aprender, cumprimentos, verbos, você vai conseguir trabalhar os verbos, vai identificar os pronomes interrogativos, pronomes pessoais, pronomes possessivos, calendário. Então é um curso bem completo, mesmo ele sendo aí comparado a outros cursos, né, uma duração um pouco mais curta, mas a nossa metodologia... É intensa, né? A nossa metodologia ela é bem intensa e o aluno sai, sim, bem preparado para ter uma comunicação efetiva com o surdo, porque não adianta ele chegar ali no surdo e travar. A gente já trabalha esse destravamento ali dentro da sala de aula. Entende? Aliás, tem aulas de teatro maravilhosas, né, no Cuca também, que pode ajudar também a interagir, né, livres com a arte. Como você falou, existem pessoas que trabalham com isso. Mas o nosso foco é a educação, né? E aí, digamos, o intérprete de Libras, né, ou a pessoa que sabe se comunicar em Libras, ela pode trabalhar na educação em que forma? Pronto. Eu trago até um exemplo de um aluno, que é o Timóteo, inclusive mandar um abraço para o Timóteo. Ele começou fazendo Libras com a gente na Rede Cuca e hoje, né, agora esse ano, ele se formou em outra instituição, né? A gente dá o pontapé ali de início e ele continuou estudando, fez o curso de formação de intérprete, agora é intérprete, né? A gente já tem mais 2 alunos fazendo também, o Clenilton, que está estudando aí para ser intérprete também. E a área educacional necessita muito ter essas pessoas, né? Porque como é que o professor, que muitas vezes nem conhece a realidade do surdo, vai estar passando ali conhecimentos de matemática, espanhol, física. Então, o intérprete, no contexto educacional, ele vai ser muito bem recebido e muito procurado, né? Vai ser muito buscado. Bacana, são exemplos bons, né, de serem citados aqui, né? Vamos repetir, como faz para se inscrever? fortaleza.ce.gov.br, vai no canal da Juventude e procura as informações. Gratuito? Gratuito, totalmente gratuito. Importante dizer isso, né? As pessoas certeza. querem saber, é gratuito. Então, para encerrar, Paulo, eu gostaria que você mandasse um recado em Libras para quem está assistindo a gente, levando em consideração esse cenário da pandemia. Naquela câmera ali, vai.
Que maravilha! Agora fala pra gente qual o recado que você mandou. Bem, primeiro eu falei, né, em relação a usar máscara, a lavar as mãos, né, sempre. Ficar em casa sempre que possível. E vir, né, fazer os cursos de Libras, né, na Rede Cuca, né. E eu agradeci, e é o que eu estou agradecendo aqui a vocês também por esse Como é que convite. faz para agradecer? Assim? Dessa forma. Pois eu agradeço muito a sua presença aqui no Por Notícias nada. de Fortaleza e seja sempre bem-vindo para trazer mais informações importantes, né, sobre o que rola, né, no curso de Libras da Rede Cuca. Obrigado ao Paulo Vilela, ele é professor de Libras da Rede Cuca, pela presença. Até a próxima, né? É isso, obrigado. Tá bom, e você continua com a programação da TV Terra do Sol. A gente fica por aqui, nos vemos em breve. Forte abraço, tchau!